Senhoras e senhores, boa noite. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, Sinditamaraty, e as entidades patrocinadoras e apoiadoras deste evento dão as boas-vindas ao primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Setor Público. Eu sou Vivian Daniele, serei a mestre de cerimônias deste evento. Antes de iniciarmos, alguns avisos importantes. Solicitamos a todos que coloquem o celular no modo avião ou silencioso para não atrapalhar o bom andamento deste evento. Lembramos ainda aos participantes que vão acompanhar os 2 dias de evento que é necessário fazer o check-in para receber os certificados que serão enviados por e-mail amanhã, ao final dos debates. O check-in é feito com as recepcionistas na entrada deste auditório. Solicitamos ainda que quem fizer vídeos, fotos, por favor, postem e usem a hashtag assédio é violência, que está no crachá de cada um de vocês. O primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Setor Público se propõe a ser um espaço de análise da atual conjuntura sobre o assédio moral, sexual e discriminação no serviço público brasileiro e também de concepção e de proposição de ações de enfrentamento a essas questões no ambiente de trabalho, tendo como base as diretrizes da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, na disseminação de práticas e experiências a serem compartilhadas pelos órgãos e pelos sindicatos e associações. Essa primeira edição do Congresso abordará 3 temas de destaque: assédio moral institucional no serviço público, assédio sexual no âmbito dos 3 poderes e análise sobre violência no trabalho e práticas antissindicais. A programação conta com a participação de especialistas nacionais e internacionais, representantes do governo e de entidades de classe e estudiosos do tema. É com grande honra e satisfação que recebemos a todas e todos. Convidamos para compor a mesa de abertura desse evento a senhora Ivana Vilela Lima, presidente do Sinditamaraty. O senhor João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. A senhora embaixadora Maria Clara de Abreu Rada, secretária substituta de Gestão Administrativa do Ministério das Relações Exteriores. O senhor José Celso Cardoso Júnior, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, neste ato representando a excelentíssima ministra Esther Dweck. Convidamos ainda e agradecemos com muita honra a presença da excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Convidamos também a senhora Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, do Ministério das Mulheres, neste ato representando a excelentíssima ministra Aparecida Gonçalves. Senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil, OIT Brasil. Senhor Francisco Gerson Marques de Lima, subprocurador-geral do Trabalho, coordenador nacional de recursos jurídicos da Procuradoria-Geral do Trabalho, nesta ocasião representando o Dr. José de Lima Ramos Pereira, procurador-geral do Trabalho. E a senhora Cláudia Aparecida de Souza Trindade, assessora especial da Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União, AGU. Antes de iniciarmos a solenidade de abertura com as falas da mesa, convidamos o diretor de Relações Internacionais da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, senhor Sérgio Augusto Júri Arnaud, que também preside a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que vem nos dar um testemunho sobre os acontecimentos recentes em seu estado. Senhoras e senhores, boa noite, especialmente à mesa, através da presidente a Ivana. Eu cumprimento a todos na mesa. Eu gostaria de dizer que essa não é uma tarefa muito fácil. Para chegar aqui, eu tive que viajar 5 horas
abaixo de chuva, de Porto Alegre a Florianópolis, porque nós estamos isolados do país por via aérea, e por via rodoviária é muito difícil. Porto Alegre hoje está com o nível do Rio Guaíba, voltou aos 5 metros e 1 centímetro, o que quer dizer que temos que andar de barco pelas ruas. Mas isso não é tudo. Nós temos 447 cidades afetadas. Das 497 cidades do Rio Grande do Sul, 447 foram afetadas e ainda estão afetadas pelas enchentes. Nós temos um número de 147 mortos e 127 desaparecidos. E esses desaparecidos certamente vão engrossar a fileira dos mortos. Ontem mesmo, ao baixar a água momentaneamente no município de Roca Salles, foi encontrada uma família, mãe, 2 filhas, aliás, 2 filhos e uma nora, mortos abraçados no mesmo cômodo. Isso é terrível. E o pai estava no cômodo ao lado. Pessoas das nossas relações, residentes no município de Canoas, ao lado de Porto Alegre, foram retirados do telhado de suas casas, no 2º piso, com os seus animais de estimação. Nós temos agora a expectativa, essa madrugada, de que volte ao nível mais alto o Guaíba. Nós temos um muro de proteção em Porto Alegre que é de 3 metros, acima do nível normal do rio, tem 3 metros. Ele foi ultrapassado e as águas estão no centro da cidade. Mas isso não é tudo. Existem cidades que vão desaparecer no Rio Grande do Sul. Entre elas, a cidade de Eldorado, que fica a 20 quilômetros de Porto Alegre. Roca Salles, Mussum, Encantado, Santa Teresa, enfim, cada evento climático desses que se sucede. Aliás, no último ano tivemos 3, esse é o 3º. Cada um é maior que o outro, porque o assoreamento, a lama, os detritos, tudo isso vai assoreando os rios e cada nova chuva alcança um nível maior, porque já não tem por onde escoar, a água se esparrama e a tristeza é absoluta. E agora há pouco estava conversando com a Denise, que esteve ontem lá no Rio Grande do Sul, e testemunhou. Nós temos mais uma dura realidade. Agressões sexuais, assédio sexual, abuso sexual, nos próprios abrigos públicos e nos abrigos em geral. É uma situação terrível. Ninguém merece e nunca tínhamos visto isso na nossa história. Só que as alterações climáticas, muitas delas, aliás, a maioria provocada pelo próprio homem, né, por tudo que ele fez contra a natureza, contra o seu próprio meio ambiente, estão se intensificando. E as soluções do passado não são mais adequadas ao presente. Nós temos que começar a pensar e precisamos, inclusive, e esse é um evento muito especial para isso, precisamos do apoio internacional. Não basta mais apenas a mobilização da sociedade, o apoio do governo, não. Essa reconstrução tem que levar a expertise de todos os que pensam o meio ambiente no mundo, inclusive também o apoio financeiro, o apoio total das comunidades internacionais. E por isso eu agradeço, em nome do Estado do Rio Grande do Sul, a compreensão e a grandeza dos organizadores desse evento. E eu queria, ao encerrar, pedir que todos levantássemos e fizéssemos 1 minuto de silêncio em solidariedade.
Obrigado a todos. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Sérgio Arnaud Júri e toda a solidariedade dos sindicatos e dos servidores públicos aos irmãos do Rio Grande do Sul. Agora convidamos a todos para, de pé, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional, que esta noite será interpretado pelo coral do Sindi Itamaraty, da CGU NACOM e da Câmara dos Deputados, regidos pelo maestro Davidson Miranda. A organização agradece ao maestro e aos coristas. Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer ainda a presença das seguintes autoridades. Senhora Flaviana Mônica Ferreira, neste ato, representando o senhor Controlador-Geral do DF, Daniel Lima. Senhor Costa Neto, Coordenador-Geral do Sindijus. Da senhora Lília Fernandes, presidente da CESP Central. E do senhor Francelino Valença, presidente da FENAFISCO. Para o discurso de abertura desse evento, passo a palavra para a presidente do Sindi Itamaraty, senhora Ivana Vilela Lima. Boa noite. Boa noite. Saúdo os participantes desta mesa e agradeço a presença de todos os que prestigiam esta cerimônia. É um prazer tê-los conosco nesta noite especial.
É com imensa satisfação e gratidão que dou início a este primeiro Congresso Internacional sobre o enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público. Este é um momento histórico, um marco que reflete o compromisso conjunto de diversas organizações em promover um ambiente de trabalho saudável e livre de violência para os servidores públicos. Quero expressar minha profunda gratidão aos nossos valiosos parceiros, cujos apoio e colaboração foram fundamentais para tornar este evento possível. Agradeço à Confederação dos Servidores Públicos Brasileiros, CSPB, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, que aqui está representada pelo senhor Eduardo Maia, secretário-geral, a Associação... Só um minuto. A Associação Nacional dos Oficiais de Chancelaria, a Associação e Sindicato dos Servidores do IPEA, a Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil, a Central das Entidades de Servidores Públicos, ao Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, a Força Sindical, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, ao Ministério Público do Trabalho, ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, ao Sindicato Nacional dos Servidores Administrativos do Ministério da Fazenda, ao Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do MPU no DF, do Judiciário Federal do Tocantins e da Justiça Federal e Eleitoral do Acre, Rondônia e Roraima, e ao Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos de Finança e Controle, por seu empenho e contribuição. Organizar e custear um evento desta magnitude requer uma força conjunta e é inspirador ver tantas instituições unidas por uma causa tão nobre. Gostaria também de estender meus sinceros agradecimentos à super equipe do Sindi Itamaraty, assim como às pessoas extraordinárias que tanto nos apoiaram, Vivian e a equipe da Invicta Comunicação. Se não fosse pelo esforço incansável e dedicação dessa equipe, não estaríamos aqui hoje celebrando este congresso, que certamente deixará uma marca indelével na história do Sindi Itamaraty e do serviço público. Este congresso se propõe a ser mais do que uma simples reunião de informações e experiências. É um fórum de excelência dedicado a abordar questões complexas, porém cruciais para o bem-estar dos servidores públicos. Hoje e amanhã teremos a oportunidade de compartilhar e discutir os resultados da última pesquisa realizada entre os servidores do Ministério das Relações Exteriores sobre violência nas relações de trabalho. Além disso, abordaremos a ocorrência de assédio sexual nos 3 poderes e receberemos valiosas contribuições de especialistas internacionais em violência no trabalho. Encerraremos este congresso com um importante painel sobre assédio moral e institucional, visando não apenas aumentar o conhecimento dos presentes, mas também disseminar informações cruciais sobre o reconhecimento, enfrentamento e prevenção do assédio e da discriminação. Devemos ressaltar que o assédio é uma forma de violência, e toda forma de violência deve ser combatida e enfrentada, com seriedade, mas, acima de tudo, prevenida. Nesta luta, contamos com cada um de vocês aqui presentes. Juntos, podemos criar um ambiente de trabalho seguro, inclusivo, respeitoso para todos os servidores públicos. Desejo a todos uma excelente noite e um dia de trabalho produtivo amanhã. Obrigada por prestigiarem e engrandecerem este evento com sua presença. Muito obrigada. Passamos agora a palavra para o senhor João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. Boa noite, companheiras, companheiros e camaradas. Inicialmente, cumprimentar todas as autoridades na mesa, na pessoa da presidente Ivana, e permitam todos vocês assim fazê-lo.
cumprimentar principalmente a plenária e as autoridades que prestigiam este evento. Eu prometo a vocês que não vou fazer um discurso, nem vou discorrer sobre o tema exatamente, porque amanhã nós teremos a oportunidade de passar o dia inteiro discutindo o tema propriamente dito. Inclusive, eu mesmo serei coordenador de uma parte dos debates. Eu gostaria, presidente Ivana, de falar um pouco, só bem rapidinho mesmo, sobre o evento, o que a gente pode enxergar nesse momento. Porque eu ouso dizer, presidente Ivana e toda a sua equipe, que aqui não está acontecendo apenas mais um seminário sobre esse tema. Pode estar acontecendo, e vai acontecer a partir de aqui, uma virada de página sobre esse tema. E por isso eu tenho que elogiá-las, pelo senso de oportunidade, pela organização, pelo empenho, pelo investimento em todas as formas possíveis e necessárias. E faço uma observação aqui, olhando essa mesa, olhando essas autoridades e olhando essa plenária. Primeiro, acho que foi fundamental para que o Síndico de Itamaraty puxasse esse tema para a discussão real, da forma estruturada que está fazendo, o fato de o Síndico de Itamaraty ter, na sua direção principal, uma maioria absoluta de mulheres. Isso sempre faz a diferença, garanto para vocês. E, faço também uma outra observação. Olhando aqui para essa plenária, e amanhã, certamente, ela está em dobro, mais uma vez, observo aqui a maioria absoluta de mulheres. Estava pensando aqui, Denise, nós que já lutamos tanto pela equidade de gênero na ISP, que nós vamos ter que fazer uma luta diferente, positivamente. Mas, principalmente, olhando nessa mesa aqui, eu acho que está aqui, vocês tiveram a sabedoria de convidar, e as autoridades que aqui estão tiveram a sensibilidade de aceitar, estão os principais interlocutores institucionais que nós precisamos. Aqui está o Ministério Público do Trabalho, e esse tema é muito afeito. O professor Gerson é um especialista. Além disso, é um colaborador fundamental do movimento sindical. Todos que o conhecem sabem disso. Aqui está o Ministério da Gestão. E é no Ministério da Gestão, Zé Celso, que provavelmente nós vamos demandar mais coisas. Aqui está a AGU, aqui está a Câmara dos Deputados, e eu digo a Câmara dos Deputados sem receio de dúvida, porque a deputada Érica Cocai representa, sim, a Câmara, pelo menos para nós, e sei que o quanto ela é aguerrida nas causas que assume. Aqui estão, enfim, todas e todas que eu acho, fundamentais para não deixar esse tema cair na vala da eterna discussão e não se tornar efetivo. O fato de nós estarmos apoiando numa convenção da OIT, e por isso é importante estar presente aqui a OIT, através do nosso coordenador Vinícius, infelizmente, não tem sido suficiente uma legislação internacional, que é acatada pelo Brasil, para dar efetividade a alguns convênios internacionais, por exemplo, é um 5.1. Deus, Zé Celso. E é essa parte que nós queremos da interlocução, dar efetividade. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos sair daqui com propostas concretas, com modelos de ação, etc., mas esperamos não apenas a receptividade. Opa, trava-língua danada aqui. Mas queremos, sobretudo, o efetivo compromisso das autoridades, que aqui estão, as autoridades internacionais que estão aqui. Aqui está a UIS, que é a Federação de Servidores Públicos da Federação Internacional Sindical. Aqui está a CLATE, que é a Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais. E aqui está a ISP, que é a Internacional do Serviço Público, através de suas máximas autoridades regionais, trazendo não apenas a expertise que eles têm, mas trazendo, sobretudo, o fundamento, o apoio e o entendimento, que esse assunto é transcendental, é o mais importante do momento, o mais moderno, o mais universal, e que por isso é que eu creio, mais uma vez olhando para a plenária, saber que cada um aqui vai ser um agente transformador desse tema tão aterrorizante que é a violência e o assédio no trabalho. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós.
Obrigada. Antes, eu quero lembrar novamente, para quem está fazendo vídeos, postando fotos, não esqueçam a hashtag assédio é violência. Agora eu passo a palavra à senhora embaixadora Maria Clara de Abreu Rada, secretária substituta de Gestão Administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Senhora presidente do Síndico Itamaraty, Ivana Vilela Lima, por meio de quem parabenizo a todos os organizadores deste importante evento. Senhor presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos, João Domingos. Senhor secretário de Gestão das Pessoas do MGI, José Celso Cardoso Júnior. Senhora representante do Ministério das Mulheres, Denise Dal. Senhor diretor do escritório da OIT no Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro. Senhor subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques Lima. Senhora assessora especial de Diversidade e Inclusão da AGU, Cláudia Aparecida de Souza Trindade. Senhora deputada federal, Érica Cocai. Senhores e senhoras representantes das demais associações aqui presentes. Caros colegas do Serviço Exterior Brasileiro e das demais carreiras aqui representadas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Incumbiu-me o senhor secretário de Gestão Administrativa a representar o Ministério das Relações Exteriores neste que é o primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Serviço Público. A importância de discutir o assédio justifica-se por si só. Todos aqui temos conhecimento dos efeitos deletérios do assédio para a saúde mental das pessoas que o sofrem. No âmbito institucional, é importante contextualizar o combate ao assédio e o empenho mais amplo da atual gestão do Itamaraty de melhorar as condições de trabalho de todos os servidores, tanto em Brasília, nos escritórios regionais, quanto nos postos no exterior. Esse empenho insere-se na missão maior de continuamente reforçar o serviço exterior brasileiro, de modo que nossa instituição possa sempre aprimorar os serviços prestados à sociedade no Brasil e aos nossos cidadãos no exterior. Recordo, nesse sentido, a criação da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor no Ministério das Relações Exteriores, em julho de 2022, a qual foi acompanhada da publicação de seu programa de trabalho. Esse, por sua vez, elenca dentre as áreas principais de interesse a mediação de conflitos e a comunicação não violenta. O MRE tem, assim, buscado se alinhar aos instrumentos normativos relativos à conduta dos servidores públicos, bem como as orientações do governo federal para a prevenção e o tratamento do assédio e da discriminação no serviço público, seguindo as diretrizes do Guia Lilás, publicado pela CGU no ano passado. Nesse esforço de aprimoramento interno, cabe mencionar o lançamento do Guia de Conduta dos Servidores, também no ano passado, e a divulgação da aprovação pela Presidência da República do parecer vinculante da AGU que, de forma inovadora e pioneira, fixou a pena de demissão para servidores públicos em caso de assédio sexual. Além dessas iniciativas, sublinho a criação de 2 mecanismos de diálogo entre servidores e a administração, que se provam instrumentais para o enfrentamento do assédio. Esses espaços de debate, com foco na melhoria das condições de trabalho e na promoção da diversidade, têm tido impacto direto na forma como o assédio é pensado, prevenido e combatido. O primeiro mecanismo é o Sistema de Promoção da Diversidade e Inclusão, composto de 4 comitês específicos que abrangem os grupos gênero, étnico, racial, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQIAP+. Nos moldes estabelecidos, esse sistema é pioneiro na esplanada. Também criamos, com a preciosa ajuda do MGI, a Mesa Setorial de Negociação Permanente, para o diálogo direto entre a administração e os sindicatos que representam nossos servidores. A mesa tem como objetivo principal encaminhar temas relacionados a melhorias das condições de trabalho. A primeira reunião da mesa setorial, em março passado, tratou especificamente do tema do assédio. Com base nas reuniões desses mecanismos, tem-se mantido diálogo franco e rico para obter diagnósticos e propostas de encaminhamento do tema. E, felizmente, já temos resultados concretos. Cito um exemplo recente.
Com vistas a fortalecer a vertente preventiva do enfrentamento do assédio, a administração encaminhou, na semana passada, uma circular a todos os servidores, indicando a necessidade de que se engajem em cursos de capacitação no enfrentamento do assédio e da discriminação. Aproveito esta oportunidade para reforçar essa diretriz e instar a todos a realizarem e divulgarem o conteúdo do curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e Moral, oferecido pela ENAP. Em outra frente, além de divulgar junto aos funcionários a utilização do Fala BR como canal de denúncia, estamos avaliando formas de reformar e fortalecer nossos meios de tratamento de casos de assédio. Ainda que saibamos que muito ainda se deve fazer para garantir um ambiente de trabalho livre de assédio, estamos progredindo. E a realização de um congresso dedicado ao tema é um claro reflexo desse avanço. Congratulo-me mais uma vez com os organizadores desta iniciativa e desejo a todos um excelente trabalho. Muito obrigada. Passamos agora a palavra para a excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Eu começo pedindo desculpas a vocês, eu vou ter que sair logo em seguida, porque tem outras agendas que eu não consegui flexibilizar. Mas sei que venho aqui e venho em nome do presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara Federal, o deputado Valdemar, que foi impedido de estar aqui, gostaria muito de estar, em função de uma vontade da sua filha, que hoje completa 15 anos. Um momento absolutamente justificável. E pediu para eu representar, para mostrar a importância dessa discussão para a Comissão de Administração e Serviço Público. E, de pronto, penso que nós deveríamos levar as conclusões deste seminário para discuti-la na comissão, através de uma audiência pública, para que nós possamos mostrar que o trabalho, o local onde nós trabalhamos, ele não pode ser associado ao sofrimento. Porque o trabalho é absolutamente estruturante nas nossas vidas. Lembro muito de Faulkner, que diz que nada talvez seja tão permanente nas nossas existências como o trabalho. Porque ano após ano, dia após dia, mês após mês, década após décadas, nós trabalhamos. E muitas vezes as nossas vidas sofrem muitas modificações, mas a permanência do trabalho, ela é absolutamente constante. Portanto, o trabalho deixa as suas marcas nas nossas existências, é estruturante. E a partir desta relação do trabalho, nós conseguimos, inclusive, definir outras relações de outras esferas das nossas existências. E quando eu penso nos povos indígenas que saem para trabalhar, carregando a sua ancestralidade, carregando a sua cultura, carregando a sua inteireza. E muitas vezes lembro que nós adentramos o local de trabalho e temos que nos despir de uma humanidade que tem que ser aprisionada em um corpo a partir das estruturas que são estabelecidas no trabalho ou na organização do trabalho. E nós vivenciamos muito assédio. Primeiro, um assédio institucional. Quando o Estado ele não cumpre a sua função precípua, que dizia Celso Furtado, é enfrentar os problemas nacionais ou problematizar as nossas existências na perspectiva de construirmos um país que vivencie a sua própria grandeza. Quando os órgãos são capturados para não exercer a sua função, nós vivenciamos um assédio institucional. Quando temos o Ministério do Meio Ambiente, que faz uma política antiambiental, ou uma Fundação Palmares, que desenvolve uma política racista, há um assédio institucional. Mas também é um assédio organizacional. Quando a organização do trabalho, as estruturas estabelecidas, elas impedem que nós possamos vivenciar uma lógica democrática ou compartilhada de gestão. A democracia é fundamental para que nós possamos ter a ambiência necessária para que possamos, inclusive, estar repensando e ressignificando as relações do trabalho. Lembro muito, no Japão, que foi alguém no chão da fábrica que disse: e se trabalhássemos sem estoques? E se trabalhássemos sem estoques? E ali se criou o just-in-time, que virou um parâmetro para o conjunto do planeta. Portanto, digo que é fundamental que nós
estabeleçamos uma relação que seja uma relação de democracia e compartilhada, que nós possamos opinar sobre como nos sentimos no local de trabalho e se temos no local de trabalho a possibilidade de libertar os seres humanos que temos dentro de cada uma e cada um de nós. A expressão de como nós estamos e como isso pode ser acolhido e pode ser exposto é fundamental para construirmos novas relações de trabalho. E ao assédio interpessoal. Esse assédio interpessoal que vai reproduzir e agudizar as diversas discriminações de um país que não fez o luto dos seus períodos traumáticos, todos eles caracterizados por uma profunda desumanização. Nós não fizemos o luto das casas grandes e senzalas e precisamos fazê-lo. Nem fizemos o luto do colonialismo, onde os corpos eram dominados e considerados propriedade. E, portanto, não fizemos nem o luto dos períodos absolutamente ditatoriais que esse país vivenciou. Então, é fundamental que nós possamos e também ter mecanismos para evitar o assédio interpessoal que vai atingir corpos que são os corpos mais discriminados na história desse próprio país. São as mulheres as maiores vítimas de assédio moral, são as mulheres as maiores vítimas de assédio sexual, são as pessoas com deficiência, são as pessoas negras que são as maiores vítimas de assédio. E é preciso também que nós consideremos que há um assédio de segunda ordem. É preciso romper o assédio de segunda ordem, porque, em grande medida, as pessoas que denunciam a situação de assédio, elas vivem uma solidão da denúncia, porque as outras pessoas têm dificuldade de contribuir com o seu testemunho para convalidar a denúncia que foi feita. Portanto, é preciso estabelecer também a responsabilização do assédio de segunda ordem, quando as relações de trabalho são tão assediadoras que há um silenciamento das pessoas que atestam a relação de assédio, mas que não se sentem em segurança para denunciar. É preciso estabelecer na nossa legislação a responsabilização para o assédio de segunda ordem, como já existe em alguns países da Europa. Então, portanto, nós precisamos fazer um programa de combate, de prevenção ao trabalhar em um ambiente que nós possamos vivenciar a nossa humanidade. Ou seja, trabalho é lugar onde a gente se encontra, onde a gente faz e deixa as nossas marcas humanas, e o serviço público, é no serviço público que nós concretizemos as políticas públicas e o sentido de uma nação, para que nós possamos, enfim, fazer com que esse país vivencie a liberdade e rompa os pactos letais que foram feitos na lógica sexista, patriarcal e racista. Portanto, é fundamental que nós possamos ter, e é louvável, são louváveis as iniciativas nesse sentido, um programa de promoção do bem viver no local de trabalho, um programa de promoção, um programa de prevenção ao assédio, e que nós tenhamos as construções necessárias para que se possa denunciar o assédio e que o Estado possa, ou o serviço público, possa prestar contas de como as denúncias caminharam e o que originou cada uma dessas denúncias, para que nós possamos romper uma lógica de impunidade que ainda está presente. Uma impunidade que acontece quando há o silenciamento, uma impunidade quando acontece quando se silencia as pessoas que atestaram o próprio assédio e quando não se dá respostas para se dizer que o serviço público tem que ser um local onde nós possamos, de forma absolutamente livre, possamos estabelecer a função precípua do Estado, que foi tão atacada durante a PEC 32, que por si só também é um assédio. É um assédio a PEC 32. São as ações que buscam a volta do Estado do compadrio, o Estado a serviço da iniciativa privada ou a serviço do próprio governante. Portanto, os desafios são imensos, imensos, para que nós possamos, enfim, ter em todo o serviço público um local onde nós possamos, enfim, vivenciar esta humanidade
tão ferida, e dizer que a gente nunca mais quer falar pelas nossas cicatrizes, não é? Nós queremos falar pelo que a gente pode adornar os nossos corpos, as nossas peles, pela tinta do urucum, talvez, do genipapo, que ela pinta os corpos daqueles que lutam pelo seu território e pela constatação de que nós fazemos parte de uma trama de vida. Nós queremos falar pelo riso e estabelecer que este país vai construir um serviço público onde todas as pessoas se sintam plenamente incorporadas, incluídas e num sentimento de pertencimento. E, por fim, é fundamental que nós possamos também corrigir as distorções que caracterizam os próprios planos que são estabelecidos. Nós temos que aqui também fazermos uma discussão sobre as pessoas que entram pelo PGPE, que precisam também ser incorporadas em uma reestruturação de um plano para que nós possamos, aqueles que fazem e desenvolvem as mesmas funções, termos também o mesmo reconhecimento. São muitos desafios. E este povo brasileiro vai dar conta deles. Esse povo brasileiro que está enfrentando com muita solidariedade a tragédia no Rio Grande do Sul, uma tragédia anunciada, uma tragédia tão cantada e que precisa exigir de nós também soluções estruturantes. Mas nós temos inúmeras demonstrações de solidariedade que vão dar a última palavra, porque é bom não esquecer que este país tem muita história. Tem história que Marielle Franco desenvolveu, tem a história de Zumbira e de Dandara, a história de tantas pessoas que ousaram dizer que os pedaços das casas grandes e sensalas têm que ser varridos pelos ventos dos quilombos e da liberdade. Eu concluo lembrando de Margarida Alves, que dizia: medo, moço, até a gente tem, só que a gente não usa. A gente não usa para construir um país onde o serviço público seja um local para que nós possamos nos encontrar no exercício diário das nossas profissões, que tenhamos direito de construir nossos pactos democráticos, os pactos civilizatórios, e ao mesmo tempo que possamos, enfim, fazer este Brasil vivenciar esta grandeza em potencial. Por isso concluo com Cora Coralina, que diz: a gente arranca pedra, mas planta roseira. A gente arranca pedra, planta roseira e faz doce. Parabéns ao sindicato, parabéns a este seminário, parabéns a todas as pessoas que ousam dizer que assédio é violência. Agora eu passo a palavra para a senhora Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, do Ministério das Mulheres. Eu inicio trazendo uma saudação da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que foi convocada para uma reunião com o presidente Lula e os demais ministros e ministras para discutir o plano de trabalho e as ações em solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul. Aproveito para me solidarizar com o companheiro Sérgio Arnaud, o qual conheço de priscas eras das lutas sindicais dos servidores públicos e com todo o povo do Rio Grande do Sul pela situação que enfrentam no dia de hoje. Ontem, um dia simbólico, Dia das Mães, a ministra Cida Gonçalves nos convocou para ir para o Rio Grande do Sul, acompanhar a situação, ver a situação, ouvir o movimento de mulheres. Fizemos uma reunião com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para ouvir as reivindicações sobre as condições de abrigamento das mulheres, também para debater uma política um pouco mais adequada para as mulheres em situação de violência doméstica, porque em meio a essa situação dramática, ainda temos essa situação da violência doméstica, fora, como relatou o companheiro Sérgio Arnaud, a questão das violências que acontecem nos próprios abrigos, porque são muito improvisados. E uma série de reivindicações, né? Não só do enfrentamento à violência. Muitas mulheres autônomas perderam seus produtos, suas máquinas, para que
que era a única e principal fonte de renda, então precisa de todo um investimento e um apoio. Enfim, vocês têm acompanhado, o presidente Lula está muito empenhado em organizar e articular uma forte ação transversal do governo federal, envolvendo as diversas áreas, tanto neste momento emergencial como na reconstrução, acho que essa é a palavra, não é, Sérgio? Na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Então, inicio também prestando solidariedade, a nossa equipe vai retornar essa semana para o Rio Grande do Sul, para que nós possamos dar retorno às providências que tomamos diante do diálogo ontem. A ministra se reuniu com o governador Eduardo Leite e ambos estão em diálogo com os movimentos sociais, construindo um protocolo emergencial de atendimento às mulheres. Eu saúdo a Ivana Vilela Lima, a presidenta do Sind Itamaraty, do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, pela iniciativa que tiveram, junto com as demais entidades parceiras e toda a diretoria do Sind Itamaraty, de organizar esse primeiro congresso internacional sobre o enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público. É muito importante essa iniciativa para que nós possamos avançar concretamente, objetivamente, nas propostas que formulamos, e eu vou falar um pouquinho delas aqui ao longo do último período. Então, é muito importante essa iniciativa, essa articulação. Saudar a embaixadora Maria Clara de Abreu, do Ministério das Relações Exteriores. Saudar o companheiro João Domingos, que também conheço de Priscas Eras, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, da CSPB. Quero saudar o José Celso Cardoso Júnior, o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, representando neste ato a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck. Quero saudar o Vinícius Carvalho Pinheiro, representante da Organização Internacional do Trabalho, parceiro do movimento sindical, parceiro da gestão pública nessa jornada em prol da ratificação da Convenção 190 da OIT, a deputada Érica Cocai, a deputada federal, que ela sentou aqui do lado e falou que ela estava exausta. Vocês viram a fala dela, né, gente? Vocês ouviram, né? Isso porque ela está exausta. Então, agradecer a presença e as palavras tão importantes. O senhor Gerson Marques de Lima, subprocurador-geral do Trabalho, coordenador nacional de recursos jurídicos da Procuradoria-Geral do Trabalho, e a senhora Cláudia Aparecida de Souza, assessora especial de diversidade e inclusão da Advocacia Geral da União. E quero saudar, eu revi aqui diversos companheiros e companheiras do movimento sindical, então quero saudar os sindicatos, as federações, confederações, as entidades nacionais e internacionais que representam o movimento sindical, onde eu tenho origem. Neste momento, estou no governo federal, enquanto secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas toda a minha história de militância, a minha origem, vem do movimento sindical. Então, quero saudar os companheiros e companheiras aqui presentes, gestores, gestoras, representantes dos diversos órgãos públicos que prezam pelo tema, valorizam o tema do enfrentamento ao assédio moral e sexual, e por isso, nesta noite de segunda-feira, estão aqui participando e contribuindo com esse debate tão importante. Bem, para nós, do Ministério das Mulheres, é fundamental a democratização das relações de trabalho e tornar o ambiente de trabalho mais seguro e humanizado. Porque as mulheres são as principais vítimas do assédio moral e do assédio sexual, em especial do assédio sexual, mas também do assédio moral.
Então, para nós, isso é fundamental. E é fundamental que a construção da política nacional de enfrentamento ao assédio e à discriminação na administração pública federal, que foi formulada no grupo de trabalho interministerial, que tratou do tema por meio do decreto 11.534, lá de 2023, seja implementada. E a implementação dessa política, na nossa visão, ela tem que abranger não só as servidoras e servidores públicos de carreira, e foi esse o debate que o grupo de trabalho fez. Está aqui a Rita Pinheiro. Cadê a Rita? A Rita está ali atrás. Que coordenou, assessorou o grupo de trabalho interministerial sobre o tema. O tema envolveu diversos... O debate que o grupo realizou envolveu diversos ministérios, diversas entidades sindicais participaram também, apresentando depoimentos das situações que enfrentavam, de quais eram as políticas e ações que seriam necessárias. Nós ouvimos diretoras da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, relatando momentos e acontecimentos de assédio e qual a política vem sendo desenvolvida para enfrentar essa situação dentro destes bancos, destes órgãos estatais, destas empresas estatais também, assim como autoridades públicas de diversos setores e áreas, nessa construção de uma proposta de uma política nacional de enfrentamento ao assédio e à discriminação na administração pública federal. Então, foi um momento muito rico de debate, de troca de experiências. Formulamos a proposta, apresentamos o resultado do trabalho deste grupo para a ministra Esther Dweck, e ele está sendo revisado, acompanhado pela AGU, pela CGU, para que possa, então, passar por ajustes e ser decretado. Então, é fundamental o acompanhamento, a participação. Eu sei que há uma mesa nacional de negociação permanente com os servidores que foi retomada. É fundamental que as entidades sindicais acompanhem esse processo de implementação, de decisão, de que a política se torne um decreto e de implementação. Quais são os pontos principais que nós consideramos muito importantes? Bom, em primeiro lugar, o plano de trabalho proposto dentro da política nacional envolve uma rede federal de prevenção, de canais de acolhimento, de denúncia, fortalecimento das ouvidorias e uma rede de governança, formada por um comitê gestor, que vai acompanhar dentro de cada órgão, de cada esfera do governo federal, a implementação destes comitês e apoiar. Então, a partir da decretação, vou usar essa palavra, da decretação da política, todos os órgãos terão que formar seus comitês gestores. E mais, nós estamos propondo, dentro da política, que sejam formados comitês estaduais de acompanhamento e por órgão, e entidades da administração pública federal. Então, o processo de implementação vai necessitar da participação das entidades e também dos diversos órgãos que terão que promover essas ações e implementar essa política interna e em diálogo com o Comitê Gestor Nacional, que vai fazer o monitoramento. Prevê o acolhimento acessível e humanizado, sigiloso, com pessoas qualificadas e que representem a diversidade expressa entre os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, para que seja garantido um espaço de acolhimento, para que essas denúncias cheguem
de fato, para o comitê e possam ser tratadas e apuradas. Eu acredito que, mais para frente, os e as representantes do MGI que vão falar no seminário vão falar da pesquisa nacional que foi feita pelo MGI. O MGI coordena o grupo de trabalho de enfrentamento ao assédio e à discriminação na administração pública, foi o Ministério coordenador deste trabalho, e foi feita uma pesquisa, e os dados são muito fortes. E as pessoas relataram ali, vocês vão depois ouvir com detalhes, mas relataram que não têm confiança em denunciar. Tem medo de denunciar devido às relações internas, os diálogos, as afinidades. Então, é fundamental que estes comitês sejam comitês que tenham credibilidade, para que, de fato, as denúncias cheguem e possam ser apuradas. E garantir a governança, garantir que eles aconteçam dentro dos eixos, das diretrizes da política nacional. E, obviamente, com os comitês estaduais também em funcionamento, dando sustentação a essa política e em cada órgão da administração pública. Para nós, do Ministério das Mulheres, é fundamental o impulsionamento dessa política, é fundamental para nós que nós possamos enfrentar essa cultura misógina que impera nos locais de trabalho. O Ministério das Mulheres lançou uma campanha Brasil Sem Misoginia. Diversas empresas, entidades aderiram à campanha Brasil Sem Misoginia, promovendo uma série de ações. Foram mais de empresas que aderiram, mais de 100 empresas que aderiram. A campanha foi lançada em outubro do ano passado, e nós precisamos também que o setor público dê demonstrações, a nossa gestão do governo federal dê demonstrações objetivas e positivas no enfrentamento ao assédio, à misoginia, à discriminação, tornando o ambiente de trabalho um ambiente adequado, agradável, seguro, porque a gente sabe o adoecimento físico e mental que um ambiente de trabalho inseguro, impregnado de assédio, de autoritarismo, gera. Então, é fundamental que isso seja implementado. Nós achamos que é muito importante, é nosso papel, quando a política for, de fato, aprovada, implementar, né, ser exemplo, o Ministério das Mulheres, implementar o comitê gestor e fazer com que essa política avance. E, por último, queria ressaltar, que eu acho que é muito importante essa questão, que essa política nacional também pode e deve fomentar, impulsionar, empurrar a aprovação da Convenção 190 da OIT no Congresso Nacional, que está em tramitação na Comissão de Relações Exteriores, neste momento em uma conjuntura, em uma situação desfavorável, mas é fundamental que essa política seja aprovada. Quando nós, não é, João Domingos, lá no início dos anos 2000, lutamos pela aprovação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito à negociação coletiva no setor público. O que impulsionou bastante que a convenção fosse enviada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional e aprovada? Que nós tínhamos mesas municipais, estaduais, de negociação coletiva do setor público em funcionamento, experiências muito exitosas. Então, se a gente consegue implementar uma política de comitês estaduais, se o Comitê Nacional funciona, vier a funcionar de fato, é um impulsionamento, são exemplos, são iniciativas exitosas que ajudam no diálogo, no ambiente do Congresso Nacional, que nem sempre a correlação de forças é favorável aos temas que envolvem igualdade de gênero. Muitas vezes até a palavra gênero incomoda e precisa ser retirada dos projetos de lei. Então, também essa política nacional, na nossa avaliação,
pode, se ela vier a ser implantada, de fato, ajudar a impulsionar que a Convenção 90 tramite dentro do Congresso Nacional e seja aprovada. Então, nesse sentido, é fundamental que a marcha das centrais sindicais, que será realizada no dia 22 de maio, também tenha na sua pauta incorporada a questão do enfrentamento ao assédio sexual e moral, à discriminação na administração pública e, em especial, é importante dialogar com os parlamentares e as parlamentares em prol da ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Eu venho de uma... Está aqui o Frederico Ávila, aqui, ali, que vem da PSI, da Internacional dos Serviços Públicos, que é vice-presidente, estará numa mesa aqui mais adelante, que é o companheiro da Argentina, da UPCN, primeiro vice-presidente da ISP, e lá na Internacional dos Serviços Públicos, onde eu trabalhei de 2017 até 2022, como subsecretária regional para o Brasil, nós temos um debate muito forte sobre a Convenção 90. Na verdade, há 10 anos atrás, as entidades sindicais, os sindicatos globais, lá na OIT, em 2009, pautaram para a bancada empregadora e para a bancada da gestão pública, do governo, dos governos, a importância de ter uma convenção que falasse do enfrentamento ao assédio. Isso, a Convenção 90 é uma conquista dos sindicatos globais, né? Dos Global Unions, que foram dialogar na OIT. E foi visto com muita estranheza, foi fruto de chacota, foi dito que não era necessário. 2009, veio vindo, em 2019... aprovou. 10 anos depois, aprovou a convenção. Diversos países já ratificaram a convenção, e é importante que o Brasil também avance nesse sentido. Então, é fundamental para nós do Ministério das Mulheres que seja não só ratificada a convenção, que foi enviada no dia 8 de março de 2023 para o Congresso Nacional pelo presidente Lula, pelo Poder Executivo, como também que a política nacional avance e seja implementada. Então, estamos juntas e sem violência. Assédio é violência. Muito obrigada. Obrigada. Passamos agora a palavra para o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, OIT Brasil. Certo. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a senhora presidenta, Ivana Lima, em nome dela, todos os presentes na mesa e também na audiência. E eu queria fazer uma complementação à fala da secretária Dal, que me pareceu bastante importante. Aqui estamos falando, quando tratamos de violência e assédio no mundo do trabalho, estamos falando de bullying, estamos falando de ameaças, estamos falando de abuso, de mobbing, de insultos, de excluir alguém, de usar palavras ou imagens ofensivas, de uso de linguagem ofensivo, de exibir palavras ou imagens ofensivas, fazer comentários sarcásticos ou maliciosos, humilhar, contato físico indesejado, palavras ou imagens ofensivas, abuso de uma posição de poder, ou mesmo piadas ou brincadeiras inapropriadas, comportamento provocativo e aproximação sexual indesejada. Essa é uma lista de situações que imagino que muitos e muitas pessoas que estão aqui já passaram, né, na sua vida laboral, e são situações que não somente são éticas e inaceitáveis, como também são situações que afetam profundamente o ambiente laboral. Então, são ameaça à igualdade de oportunidades, são inaceitáveis, são incompatíveis com o trabalho decente. Elas podem impedir as pessoas, e particularmente as mulheres, de aceder ao mercado de trabalho. Elas são desestímulos, né, às mulheres para participar do mercado de trabalho, ou de permanecer nele, ou de progredir de maneira fluida. Elas constituem um abuso, uma violação dos direitos humanos, podem afetar
a saúde das pessoas, inclusive a saúde mental e emocional, e a dignidade e o ambiente social e familiar, e são incompatíveis com a promoção não somente do setor público sustentável, como também das empresas, né? Elas têm um impacto sobre a produtividade do setor público e das empresas. Então, essas são as razões que dentro do âmbito do OIT, e graças em grande parte, né, ao movimento sindical, né, como mencionou a secretária, né, houve essa adoção, né, da Convenção 190, que hoje, secretária, já foi ratificada por 39 países, né, de acordo com os dados do 7 de maio de 2024. E países das mais distintas vertentes ideológicas, né, o que demonstra que a ratificação da Convenção não é uma questão de direita ou esquerda, né, ou de A ou B, né, mas é uma questão de civilidade, né, uma questão de ascensão, né, dentro de uma escala social, né, de aceitação de valores. Né. Isso é uma conversa que eu tive, por exemplo, quando eu estava no Peru, e aí a presidente da Assembleia Legislativa, ela era do Partido Conservador e opositor, né, à época, ao presidente Castilho, né, que era um partido mais à esquerda, e ela foi a principal líder, né, em relação à adoção da convenção. Né. Então, isso aconteceu no Peru e aconteceu em vários outros países. Né. E é uma convenção que ela traz marcos muito claros, né, em relação, por exemplo, a definições, né, o que deve ser a violência ou assédio, a quem protege, né, por exemplo, a convenção é muito clara em dizer que a violência ou assédio no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças de ocorrência ou de repetida que visem, causem ou sejam suscetíveis a causar dano físico, psicológico, sexual e econômico. Né? Então, aí já lista os 4 tipos comuns, né, de assédio e violência que acontece no mercado de trabalho, e inclui o assédio com base de gênero, né, com base no gênero. E essa discussão de gênero é muito importante, né, porque nós sabemos que a convenção, que a violência e o assédio afeta desproporcionalmente, de forma desproporcional, as mulheres, né, e também outros públicos, como, por exemplo, LGBTQIA+. E em relação a isso, eu tive a oportunidade de participar de algumas discussões no Congresso, né, e sabemos que o tema da aversão à palavra gênero é muito sensível, né, mas havia, inclusive, alguns deputados que queriam fazer emendas, né, à convenção da OIT. Eu tive que explicar que se trata de um tratado internacional, que não se pode fazer uma emenda, né? No relatório, o senhor pode escrever o que quiser, né, de acordo, mas uma emenda não é possível, você aceita ou não. Mas esse trabalho, né, de esclarecimento é extremamente importante, né, para que haja uma melhor compreensão, né, sobre o que é a convenção, o que ela significa e o que significa o Brasil fazer parte dela. E como mencionei, é uma convenção que é bastante inclusiva em relação a quem, né, ela se refere. Tá? Então, nós estamos falando, por exemplo, né, não somente das pessoas que estão trabalhando, tá? Isso trabalhando na economia formal, na economia informal, mesmo, né, os empregadores, empresárias, pessoas da administração pública e também no setor privado, mas estamos falando também de pessoas, por exemplo, que são estagiários, né, ou então se foram demitidos, né? Trabalhadores voluntários, candidatos, né, ao emprego, uma pessoa que está fazendo uma entrevista, por exemplo, de emprego, ela pode estar sofrendo assédio, né, e isso está dentro do marco regulatório da convenção. Tá? Ela sugere uma abordagem bastante integrada, né, não é somente uma lei, né, que vai resolver, ou seja, que vai equacionar um sistema. Ela trata, por exemplo, de vários pontos de entrada, né, em que esses elementos de assédio e violência podem ser incorporados, por exemplo, as leis de trabalho e emprego, as leis de igualdade e não discriminação, as leis relacionadas à saúde e segurança do trabalho, a lei de imigração, os direitos penais e, muito importante, os acordos coletivos, né, por categoria. É fundamental que cada vez mais, né, as entidades, né, num movimento também
de baixo para cima, né, adotem dentro das suas respectivas categorias procedimentos, né, nessa linha, né, e não necessariamente esperem, né, que a convenção seja aprovada, né, ou que a lei seja promulgada, para que ocorra de fato ações, né, que evitem, né, a violência e o assédio. Eu acho que esse seminário se insere dentro dessa categoria. Também é uma convenção que propõe uma abordagem bastante holística, né, porque ela fala de prevenção e proteção, fala de aplicação e reparação e também de orientação, formação e sensibilização para evitar, né, que ocorra esse tipo de abordagem. E, finalmente, é uma convenção que estabelece o locus, né, diz que onde pode ocorrer, né, porque muita gente pensa que quando se fala de assédio e violência é só dentro do escritório, dentro, né, mas, na verdade, não é somente isso. Tá? É claro que os centros de trabalho são importantes, mas existem espaços públicos e privados onde o trabalho é realizado, onde atividades relacionadas ao trabalho são realizadas e que devem ser considerados. Por exemplo, onde o trabalhador se alimenta, né? Instalações sanitárias, vestiários, por exemplo, deslocamentos em viagens, né? Onde há atividades sociais, né? Às vezes isso ocorre bastante, comunicações relacionadas com o trabalho, né? O tipo de habitação fornecida pelo empregador pode induzir, né, à violência, né, e também nos trajetos entre casa e o local de trabalho. Finalmente, a convenção ela estabelece uma conexão muito clara, tá, entre o que é a violência doméstica e a violência no mundo do trabalho. Tá? Na verdade, as duas coisas estão muito vinculadas, né, tanto uma pode colevar a outra, como ao contrário. Então, é importante que a abordagem de combate à violência ela seja integral também, não seja somente restrita ao mundo do trabalho. Esse é um tema que esperamos, né, que o Brasil avance, né, em relação à Convenção 190. Estamos discutindo, hoje eu passei o dia inteiro na reunião do Grupo de Trabalho de Empoderamento das Mulheres do G20, e essa questão foi levada ao grupo também. Então, a gente espera que não só o Brasil avance, mas que também, né, utilize a sua liderança internacional para fazer com que esse tema avance de maneira global. Muito obrigado. Obrigada. Passamos agora a palavra para o senhor Francisco Gerson Marques de Lima, subprocurador-geral do Trabalho. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Ivana Vilela Lima, presidenta do Sindicato Itamaraty, e cumprimento também a todos e todas que nos assistem, todas as pessoas e autoridades que integram este ilustre auditório. Quero começar transmitindo a vontade do excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José de Lima Ramos Pereira, em estar aqui neste evento. No entanto, outros compromissos impediram que Sua Excelência estivesse aqui com todos nós. E o Dr. José de Lima, então, me deu a honra de representá-lo nesta mesa. Eu tinha escrito aqui umas 15 páginas, no entanto, duas já foram mencionadas. Perdão, só restaram duas aqui. E eu acho que eu tenho a contribuir, na realidade, com poucos aspectos. Eu gostaria de mencionar aspectos em que a nossa legislação dá para ser explorada. Nós temos uma legislação que ainda precisa de mais regulamentação, mais regulação. Eu me refiro especificamente aqui à questão do assédio no serviço público, muito embora na CLT, na legislação do trabalho também haja uma certa carência. Eu acho interessante até quando se diz, vamos mudar a CLT, diz, opa, vamos inserir lá um capítulo sobre assédio. Aí o pessoal, não, peraí, vamos dar mais um tempinho, né? Então, eu só quero mudar algumas coisas. A gente fala, tem várias coisas para mudar na CLT. Vamos mudar o sistema de rescisão, que não se aplica mais a indenização, que está muito pouca. Aí o pessoal não quer tratar disso, né? Quer tratar de precarização, negar o vínculo de emprego. E a mesma coisa acontece também no serviço público, onde se diz, vamos tratar do assédio, vamos colocar o assédio moral como crime. Aí o pessoal já recua, não, já está bom, o assédio sexual já está como crime lá.
E os conceitos, ainda bem que vão sendo modificados, vão alterando. Nós temos na legislação, hoje, temos o assédio, importunação sexual, temos estupro, atos libidinosos, ameaças, tudo isso pode ser puxado para a proteção da mulher. A mulher é um grupo, faz parte de um grupo que ainda é o grupo mais assediado. Se a mulher é bonita, todo mundo dá em cima. Se a mulher é feia, todo mundo critica. Se a mulher está bem vestida, todo mundo vai falar da roupa dela, porque é uma roupa muito chique, foi comprada não sei aonde. Se ela compra uma roupinha mais simples, aí o pessoal fala também, enfim. A mulher tem que ser mulher. Sabe, de qualquer forma, vai ter gente que vai criticar. Isso ocorre no ambiente de trabalho, ocorre no caminho para o trabalho, ocorre na hora de votar. Aí ela vai votar, está com brocha. Aí chega alguém para dizer, olha, esse candidato aí não é o adequado, não. E nós temos no Ministério Público do Trabalho, nós temos evoluído muito, avançado bastante no combate ao assédio político, que é lastimável. Estamos em 2024 ainda com práticas de 100 anos atrás. 100 anos atrás. Isso é muito, muito triste. Mas eu quero ressaltar também que, além desses aspectos conceituais, que a legislação enseja e que a jurisprudência vai se consolidando, atos administrativos também vão consolidando esses conceitos. Por exemplo, já foi falado aqui na mesa, vou repetir, que constitui ato de improbidade administrativa o assédio sexual. Nós poderíamos evoluir para que isso alcançasse outros assédios também, inclusive o assédio político, o assédio eleitoral, poderia também constituir um ato de improbidade. E, por fim, eu quero ressaltar o risco que é o outro lado de assédio. Eu sou do Ceará. Aliás, eu não me identifiquei aqui, bastava eu dizer, eu sou cearense, todo mundo já sabia que era baixinho, cabeçona, já se vira de todo mundo, né? Então, eu sou cearense. E gosto de contar piada também, né? Gosto de farinha, gosto de farofa. Então, lá no Ceará, o que nós temos visto, e não é só lá não, em outros lugares também, e isso tem sido pouco divulgado, é o risco do assédio sexual, assédio moral, de um modo geral. Risco de saúde não só para o trabalhador que é objeto, que é alvo de assédio, mas risco também para o assediador ou a assediadora. Se a administração pública não toma providência, ela está, na realidade, estimulando algumas práticas de violência, porque o assediado, de alguma forma, ele vai precisar reagir. E a reação nem sempre é uma reação muito educada, não. Uma das últimas reações que nós vimos lá no Ceará foi um policial que se disse que estava sendo assediado, já tinha comunicado várias vezes à administração, a administração nunca fez nada, e um certo dia deu a louca nele, ele matou 4. Matou os 4 policiais, colegas dele, que disse que o assediavam. Não sei se é verdade, se não é, estou contando como os jornais colocaram. Mas o policial disse que estava sendo assediado. Há poucos dias, lá no Ceará, houve um outro assassinato, porque o rapaz se disse que era assediado, toda vez ele era alvo de chacota no restaurante, onde ele passava, na rua. Aí ele pegou o sujeito, que era o assediador, e meteu-lhe a faca no pescoço. Falta também de providências do Estado. Então, eu estou só colocando um outro lado para que pensemos também, só como acréscimo a tudo que já foi dito, e tudo que foi dito é verdade, mas quero colocar estas outras considerações, essas outras ponderações, para que percebam, para que compreendam a dimensão e o risco que é o assédio. O assédio, enquanto é um risco para o assediado, também é risco para o assediador. E nenhuma das duas coisas se justifica. Nem a reação violenta e nem a prática do assédio em si. Eu gostaria só, portanto, de agradecer, parabenizar o evento. Um evento desse magnífico, merece ser repetido, e o Ministério Público do Trabalho se prontifica sempre que for necessário colaborar nesse evento. Amanhã mesmo, eu não estarei aqui, mas uma outra colega, especialista
em estudos sobre assédio, não posso colocar que ela é especialista em assédio, porque senão pegaria mal, mas ela é especialista em estudos, né, no enfrentamento, né, nos estudos e nos enfrentamentos de assédio, e ela falará muito melhor sobre o tema do que eu. Muito obrigado. Obrigada. Por favor, eu gostaria de alertar que está com dona senhora Genaína Leite, perdeu o crachá. Para sair daqui, vocês têm que apresentar o crachá na saída. Então, observação aos crachás. A Genaína pode pegar o crachá com as nossas recepcionistas. Passo agora a palavra para a senhora Cláudia Aparecida de Souza Trindade, assessora especial da Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União, AGU. Muito boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Eu vim, em nome do ministro Jorge Rodrigo Messias, trazer uma palavra, e eu quero começar parabenizando, né, na pessoa da Ivana Vilela, essa parceiraça, a organização desse evento, agradecer a todas as entidades que acorreram e que viram que essa é a hora. Eu me sinto representada também aqui, porque eu sou representada pelo FONACAT, então estamos juntos. E eu quero também fazer um registro, eu ia tecer algumas considerações sobre o plano, né, nacional, que esse governo instituiu um grupo de trabalho interministerial no ano passado, e que houve uma média, acho que mais ou menos uns 6 meses, de altíssimas discussões, e nós já entregamos esse plano, está nas mãos da ministra Esther, está tramitando agora para a Casa Civil o decreto, já saiu da AGU. Então, estamos caminhando. E eu quero aproveitar, né, a minha representatividade aqui e dizer que eu estou vendo aqui, além vários colegas, a Ariana Francis, a ouvidora-geral da CGU, que foi uma atora, uma atriz muito importante nas discussões, né? Todo o pessoal do MGI, que eu estou vendo ali as meninas, os colegas das demais assessorias de participação social e diversidade. Eu gostaria de registrar que esse governo ele teve essa iniciativa de criar em todos os ministérios uma assessoria especial de participação social e diversidade. E esses assessores estão sendo atores importantíssimos na promoção dessa mudança que nós precisamos. Eu sei que amanhã as palestras serão técnicas, então eu não vou me estender em considerações técnicas a respeito de enfrentamento, de combate ao assédio. Eu só vou colocar, trazer algumas notícias. A AGU está fazendo o seu plano específico, nós contratamos uma consultoria via PNUD, e o nosso plano está muito em linha do que foi discutido no nosso grupo interministerial, considerando as características específicas de uma carreira super hierarquizada, com diferentes categorias como membros, com servidores, com muitos trabalhadores terceirizados, estagiários. Então, nós temos uma gama de colaboradores, de trabalhadores envolvidos e que, sim, podem ser tanto sujeitos ativos, mas principalmente sujeitos passivos do assédio. Então, nós estamos... uma questão que, pessoalmente, me angustia. Nós temos soluções legais já postas no ordenamento brasileiro para o combate ao assédio sexual. Nós, com base nisso, já, né, por ordem e orientação do nosso ministro, foi emitido um parecer normativo que foi assinado pelo presidente Lula, que vale para toda a administração federal, para tratar da questão do assédio sexual, e está no forno, mas vocês conseguem imaginar a complexidade que é se ter um parecer normativo para toda a administração pública federal sobre assédio moral. Então, eu penso que
alguns parâmetros, isso está lá na Consultoria Geral da União, né, que é responsável, e eu, como assessora de diversidade e inclusão, que comecei a estudar o tema e tive que estudar muito, né, porque eu sou da carreira de procurador da Fazenda Nacional, então assim, eu entendo de tributos. E olhe lá, né? Mas eu aprendi muito nesses tempos e a gente está trabalhando juntos com os colegas lá, assim, vamos construir algo que realmente seja efetivo. E duas questões, de tudo que já foi dito nessa mesa, me chamam a atenção. É a questão da necessidade da abordagem interseccional, que foi proposta no nosso plano de trabalho, que foi para o decreto, que vai para o presidente Lula assinar, que essa abordagem, porque nós sabemos que as mulheres negras, as populações minorizadas, LGBTQIAP+, PCDs, todo tipo de discriminação, o racismo, eles são violências que estão presentes no nosso ambiente, que adoecem os nossos trabalhadores. Então, esse ponto, a questão da abordagem interseccional. E a segunda é que uma coisa que eu fico muito feliz é que eu vejo muitos homens aqui. E o que eu gostaria de ver, eu não os conheço, mas eu gostaria de ver muitos líderes aqui, muitos gestores aqui. Porque nós precisamos começar a trabalhar melhor a nossa gestão, precisamos começar a trabalhar uma comunicação não violenta. Estamos em alguns ministérios, acho que isso já existe na AGU, já existe em alguma parte, a questão do choque geracional. Nós temos um concurso imenso de pessoas que estão vindo e que são educadas diferente, que têm outro tipo de relação com o mundo, e nós teremos que estar preparados. Então, esse seminário, esses eventos, eu tenho ido a muitos eventos ultimamente, né, porque todo mundo está na hora, está vendo que agora é agora, precisam sim conscientizar, e nós precisamos do comprometimento da alta liderança. Fico muito feliz em ver a embaixadora aqui. Lá na AGU, assim, nós temos tido o envolvimento pessoal do ministro Jorge e da alta liderança, dos nossos dirigentes, em todos os nossos eventos, porque é uma faca de dois gumes. A hora que se tiver canais institucionais, e o Plano Nacional prevê isso, a hora que se tiver caminhos, nós vamos ter que lidar com uma questão muito complexa e, como disse o colega que me antecedeu, pode não ficar entre os nossos muros. Isso pode e vai na justiça, nós vamos ter que lidar com isso. Então, eu queria deixar esses registros, eu fiz várias anotações aqui, mas um outro ponto que também eu acho que é muito importante, que eu tenho certeza que amanhã será colocado, é a questão da resolutividade, de se dar uma resposta. Porque o que acontece, nós sabemos nos nossos trabalhos correcionais, muito é que, às vezes, não há uma evidência, não se é comprovado, as corregedorias arquivam os procedimentos e a vítima não recebe uma solução, não recebe uma resposta. Então, para mim, eu acho que esse é um ponto aliado à transparência no sentido dos números, e não de você expor vítimas ou processados, mas dizer, olha, tivemos tantas denúncias, aconteceu isso, isso e isso, vamos expor esses números, mas a devolutividade, a resolutividade, para que as pessoas se sintam realmente acolhidas e denunciem, porque nós precisamos criar um ambiente que retorne para o público que nos paga um serviço público de qualidade. E se nós estivermos adoecidos, nós estaremos... Alguém falou isso ontem, ou semana passada. Estaremos nos apropriando de recursos públicos, porque o assediador, ele adoece alguém e essa pessoa deixa de prestar um serviço público de qualidade. Então, essas são as minhas considerações. Eu sei que está todo mundo aqui ansioso pelo coquetel, que eu vi que está arrumadinho lá fora, já vai ter umas mesinhas. Então...
E eu vou falar aqui uma frase que eu ouvi do ministro Silvio Almeida, numa aula magna que ele deu para a gente lá na AGU, e ele falava acerca de racismo estrutural. E nós não temos dúvidas que nós vivemos um ambiente de assédio institucional e estrutural na maioria do serviço público e na maioria das organizações. E ele falava assim, se o racismo é estrutural, eu estou fazendo parte da estrutura, e o que eu puder, eu vou fazer para mudar essa estrutura. Nós estamos na estrutura. O que nós pudermos, nós vamos fazer para mudar essa estrutura. Muito obrigada. Muito obrigada. E, por último, e não menos importante, uma sumidade no tema, autor de livros sobre o assunto, José Celso Cardoso Júnior, que é secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão, indicado pela própria ministra Esther Dweck. Bom, boa noite a todos e todas, bem-vindas e bem-vindos. Eu queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar as organizadoras do evento, a Ivana, a embaixadora Maria Clara, em nome delas cumprimentar todo o restante da mesa, a plateia, as autoridades, dizer da super importância desse evento e também da coragem do sindicato em trazer esse tema à baila, já que é um tema cujos fatos que ocorrem sob essa terminologia, né, são fatos, em geral, tratados num subterrâneo das organizações, com pouca visibilidade. Então, inicialmente, dizer da relevância do tema do seminário pela forma como ele vai ser abordado aqui, sobretudo amanhã, nas mesas mais específicas, e esse é um primeiro passo para combater o fenômeno em si, né, dar visibilidade para um tema que é, por essência, um tema invisível dentro das organizações, né, e silenciado, no mais das vezes. Agora, eu queria, muito rapidamente, fazer um complemento às falas que me antecederam, que praticamente esgotaram todos os aspectos, para dizer que o assédio, tanto o assédio moral como o assédio sexual, que é o mote do seminário, eles ocorrem em determinados contextos, ou eles aumentam de incidência em determinados contextos, né? Ou seja, o ambiente de trabalho e o contexto no qual esse ambiente se desenvolve afetam ou até mesmo explicam grande parte das ocorrências. O assédio moral e o assédio sexual, como se sabe, não são fenômenos exclusivos do setor público, né? Ocorre no setor privado, que é, aliás, de onde isso tem origem, e tampouco são fenômenos exclusivos de um ou outro governo, né? Eles perpassam vários governos, várias gerações, são fenômenos que estão incrustados, infelizmente, na cultura sexista, racista, como já foi dito aqui pelos que me antecederam também. Mas é importante ter claro que, no caso brasileiro, esse fenômeno ele ganhou uma escala bastante diferenciada de situações no período mais recente, em particular desde o golpe de Estado pelo qual passou o país em 2016 e que até o final de 2022 visava muito claramente promover um desmonte do Estado brasileiro, né? E esse desmonte se deu por meio de um método, que era o método que nós classificamos e chamamos de assédio institucional no setor público. Ele tem 3 características. É um fenômeno abrangente, profundo e veloz. Abrangente porque ele não se relacionava ou não dizia respeito a situações isoladas dentro da administração. Era possível identificar um crescimento bastante grande e patológico dos fenômenos de assédio em praticamente todos os órgãos da administração pública federal. Foi um fenômeno também profundo, porque não se tratava apenas, como se isso fosse pouco, né, de abalar as relações e condições de trabalho que já são, por si só, bastante complexas, né? Se tratava também de imprimir
direcionalidade e intencionalidade ao fenômeno do assédio. E por isso institucional, porque não se tratava apenas, como se isso fosse pouco, de uma deterioração das relações e condições de trabalho no ambiente, nos ambientes de trabalho de qualquer tipo, não é? Que é o que, de certa maneira, caracteriza o fenômeno, não é? De modo tradicional. Ou seja, uma pré-condição para que o assédio aconteça é que as pessoas se conheçam no ambiente de trabalho. Não é? Há relações interpessoais envolvidas, sejam de hierarquia ou não. O assédio institucional, no entanto, ele inaugurou uma forma nova e perversa de assediamento, que tinha a ver com o fato de que as pessoas não necessariamente se conheciam, ou precisavam se conhecer para que o fenômeno do assédio pudesse se desenvolver. Não é? Bastava, entre aspas, que determinadas decisões de governo emanadas de um projeto liberal autoritário pudessem se manifestar e se implementar pelo conjunto de instituições e de procedimentos burocráticos dentro de um órgão, não é? No sentido de ameaçar, desqualificar, deslegitimar, impedir ou dificultar a ação precípua desses órgãos, seja no desempenho das funções dos servidores, razão pela qual o assédio institucional sempre se converte em assédio moral, seja tolhendo, ou impedindo, ou dificultando, ou desvirtuando a ação precípua dos próprios órgãos ou das políticas públicas que deveriam emanar desses órgãos. Os casos que já foram até mesmo citados aqui, pela deputada Érica Cocai, como os da FUNAI, o do IBAMA, etc. Não é? Portanto, não se tratava de um fenômeno corriqueiro, se tratava de uma inovação institucional no pior sentido do termo, no sentido de converter o fenômeno do assédio numa forma de implementar um determinado projeto de poder. E, por fim, foi um fenômeno muito veloz, que, em poucos anos, transformou para pior os ambientes de trabalho no setor público brasileiro como um todo, em particular no setor público federal, no Poder Executivo Federal. Essas questões, ou essas características que nós identificamos como típicas do assédio institucional, visavam, como eu disse, a instaurar um projeto de poder. Um projeto de poder que a literatura hoje já chama de padrão, ou modelo, ou projeto liberal autoritário. Por que liberal autoritário? Porque visava instituir, na relação do Estado com o mercado, o máximo de liberalismo possível, não é? De onde começaram a se reproduzir, inclusive, situações, por si só, de assédio em vários tipos, em vários níveis, né? Econômico, superexploração da força de trabalho e coisas que tais. Não é? E autoritário porque, para implementar esse projeto liberal, é preciso que o Estado haja contra os direitos políticos, civis e sociais da população, incluindo os próprios servidores que foram, nesse caso, vítimas preferenciais desse fenômeno. Não é? Portanto, a gente esteve diante, nesse período entre 2016 e 2022, sobretudo, nós estivemos diante de um fenômeno novo, embora antigo, paradoxalmente falando, não é? Porque não se tratava só de replicar situações corriqueiras, tradicionais e nefastas de assédio moral sexual, como se isso fosse pouco. Se tratava de, por meio do assédio moral sexual, transformar a própria estrutura e modus operandi do Estado brasileiro na linha de um desmonte deliberado, intencional e, portanto, nefasto para o conjunto da população. As duas principais consequências desse fenômeno se viram muito claramente visíveis, né, no nosso cotidiano naquele período. A primeira consequência foi o aumento das formas autoritárias de gestão e de implementação de políticas públicas. E a segunda consequência foi a deterioração das políticas públicas, portanto, das próprias condições de vida e de reprodução da população brasileira e, por que não dizer, do próprio ambiente no qual vivemos. Portanto, vejam, nós estamos diante de um fenômeno que, obviamente, não foi extirpado ainda, né, da nossa realidade, mas que já encontra, desde o ano passado, formas de resistência.
implementadas pelo próprio governo que se elegeu e tomou posse em 1º de janeiro de 2023. Não só no que diz respeito ao resgate dos valores democráticos como valor em si, mas também como método de governo, assim como já foi citado aqui, né? Valorização dos princípios e aspectos republicanos na forma de se governar, organizar e gerir a máquina pública, né? E, por fim, no que diz respeito à tentativa muito difícil, complexa, demorada, custosa, de se retomar padrões mínimos de civilidade, de convivência e de desenvolvimento para o conjunto do país e da sua população. Isso não é pouca coisa, né? Recuperar esse tripé da república, da democracia e do desenvolvimento, talvez seja a forma mais eficaz para se combater não só o assédio institucional, como método de governo, mas para se combater, por tabela, os fenômenos corriqueiros e tradicionais do assédio moral e sexual que ainda, infelizmente, perpassam as nossas organizações e as nossas próprias relações de trabalho. Dito isso, eu queria finalizar dizendo que não é à toa que o atual mandato do presidente Lula vem insistindo em algumas iniciativas, em alguns programas, em alguns processos de trabalho que dialogam com essa agenda da República, da democracia e do desenvolvimento e que, por meio dela, se pode combater efetivamente casos de assédio no ambiente de trabalho. Aqui já foi citado também a questão da reabertura das mesas de negociação com os servidores, que é um fórum muito importante, não só para recuperar a credibilidade do governo junto aos trabalhadores do setor público, mas por meio disso se reinstaurar formas e mecanismos de visibilização desses problemas e, portanto, de combate aos mesmos. Um exemplo, que já foi também citado, é o do decreto, da proposta de decreto, que está para ser publicado e que visa justamente combater as diversas formas de assédio e discriminação, e esse tema vai ser amanhã novamente tratado aqui. Há uma série de outras questões que poderiam ser citadas, mas essa eu acho que resume bem uma medida concreta, né, de um governo preocupado com restabelecer minimamente as condições de civilidade, de convivência e de trabalho no ambiente, no setor público federal. Desejo, portanto, uma grande jornada de trabalho amanhã para todos e todas, e a gente segue aqui como MGI à disposição para avançar nessa discussão e nessa construção de políticas, programas e ações que façam, que tenham, né, cumpram esse papel de enfrentar ou extirpar, né, das relações de trabalho, sobretudo no setor público, esse fenômeno do assédio moral e sexual. Obrigado. Agradecemos às autoridades presentes nessa mesa de abertura e a todos os participantes que nos acompanharam neste primeiro dia, lembrando que o primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Setor Público continua amanhã, com o dia todo de debates, no Hotel Royal Tulip. Confira a programação no kit que vocês receberam ao entrar no evento.